Boa tarde, tudo bom, gente? Tá aí a listinha de chamada de hoje, tá? Lembrem de preencher, por favor, que ela computa para a certificação de vocês, tá bom? Tudo certinho, então? Nós estamos em 11 alunos, porque eu estou logado 2 vezes, uma com a câmera para vocês poderem me ver. Eu vou só abrir o aplicativo aqui e partilhar a tela com vocês para a gente poder continuar. A gente estava falando sobre funções, nós resolvemos 2 questões. Eu falei um pouquinho sobre funções, mas a gente resolveu 2 questões do Enem que vocês me passaram. E então a gente vai continuar trabalhando um pouquinho nessas questões, tá bom? Só um minutinho enquanto eu abro o aplicativo e a tela aqui. Bom, eu acho que agora vocês já estão vendo aí, né, a tela. Ótimo, tá bom. Então, hoje eu só estou achando onde vocês me mandaram essas questões. Pronto, achei aqui. A gente resolveu, só conferir qual nós resolvemos. Uma sobre funções quadráticas e uma também de funções quadráticas, mas mais simples, sobre jogos, né? Uma empresa. Deixa eu ver se essa aqui nós já resolvemos. Ok, então eu vou passar para a próxima questão que vocês tinham proposto e depois chegou também no outro e-mail, foi só que chegou aí, eu deixei uma listinha lá para vocês no Moodle com o que eu achei de questões do Enem ao longo desses anos, tá bom? Então, assim, fica de recomendação para vocês darem uma olhadinha, tentarem estudar um pouco. Vocês vão ver que eu deixei recentemente também um vídeo lá sobre uma questão sobre funções do Enem, tá bom? E se não houver mais nada sobre funções, na próxima aula a gente pode iniciar um tema novo, tá? Mas, então eu vou dar prioridade para esta questão. Eu vou só copiá-la aqui para poder jogar na tela para a gente, tá bom? Acho que agora vocês já estão vendo a questão, vou só aumentar ela um pouquinho. De novo, eu não sei de que ano essa questão nem se é propriamente do Enem, tá bom? Mas foi um tema combinado, era funções. Essa chegou no mesmo e-mail pedindo, não deu tempo para falar na aula passada, então a gente começa por ela hoje, tá bom?
eu vou ler o enunciado, e aí, assim, vou falar o que a gente precisa para poder resolver, tá bom? Então, como eu falei, funções tem muita coisa, se a gente fosse revisar tudo, ia gastar o ano inteiro, né? Então, assim, vou focar no que vem sendo pedido, porque eu imagino que, né, pelo menos quem pediu tentou, teve alguma dúvida, ajuda a relembrar alguns desses conceitos, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade, fazer perguntas aí pelo áudio ou mandar pelo chat, a gente vai conversando, tá bom? Tá aqui, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, f de r em r, dada por f de x igual a x mais b, ainda ele foi generoso, falou que era x mais b, né? Só dele falar que era do primeiro grau, a gente já entende que o gráfico é algo, né? A função é algo desse tipo, o exercício nem precisava falar que era x mais b. É uma reta de coeficiente angular positivo. Ok? Então ele falou que é positivo. Eu não sei se vocês se recordam quando vocês usaram, mas quando ele diz que o coeficiente angular é positivo, ele está dizendo que este A é positivo, ok? Este A é o coeficiente angular da nossa função afim, eu já recordo isso, tá bom? Sabe-se ainda que f de x é 25x mais 9. Então, o que ele está falando aqui é sobre função composta, ou composição de funções, para ser mais correto, tá bom? Ficou parecendo um N, mas é um M aqui, composta, tá bom? Então, a gente vai recordar um pouquinho sobre composição de funções para ajudar a resolver o problema. Aí ele pergunta, a interseção do gráfico com o eixo y é um ponto que tem ordenada, bom, aí a gente vai ter que determinar, a resposta está aqui, quem enviou encaminhou já com a resposta marcada, tá bom? Não sei se eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem as alternativas, mas as opções item A, 4/3, item B, 5/3, meio, menos 4/3 e 3/2, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses temas para a gente poder responder a questão, tá bom? Então, coisas que são importantes aqui na solução desse exercício, tá bom? Não passa assim, claro, na solução você faria direto, mas assim, o que você precisa para poder desenvolver a solução disso, tá bom? Então, ele falou aqui, ó, função polinomial do primeiro grau, ok? Na verdade, a gente costuma chamar, então, função afim, tá? Nesse termo, primeiro grau, nem é utilizado. Hoje, utilizado afim, tá? Mas, então, o que é uma função afim? Então, uma função é dita afim, ou polinomial do primeiro grau, se ela for escrita da seguinte maneira, f de x igual a x mais b, ok? A x mais b. Esses a e b são coeficientes, chamados de coeficientes da nossa função. O a, ele recebe o nome, então aqui, eu já vou assim, vou atropelar um pouco, tá bom? O a, ele é denominado coeficiente angular, ou também a taxa de variação da função. O b, ele é chamado de coeficiente linear, ok? O que é importante sobre o gráfico dessas funções, tá bom? Bom, sobre as funções, mas assim, falando um pouquinho sobre o gráfico, tá? O gráfico de funções do tipo afim, ax mais b, são retas, tá bom? Então, é possível provar, mas então, assim, só estou lembrando fatos que são importantes, senão, se for construir tudo, igual eu falei, fica muito longo, né? Mas, então, o gráfico dessa função de f de x igual a x mais b é uma reta, ok? Bom, nós aprendemos lá no ensino fundamental o seguinte, que 2 pontos definem uma reta, ou seja, se você conhece 2 pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos, não tem outra reta que passa, tá bom? Então, se eu quero falar do gráfico dessa função, eu preciso me concentrar em achar 2 pontos. E aí, assim, claro, você pode lembrar aquelas tabelas montadas, você escolhe um valor para x, acha um para y, um para x, um para y. Eu vou fazer um resumo aqui de como montar os pontos que, digamos, são importantes, tá bom? Então, se eu falo do gráfico, eu vou pôr um eixo aqui para gente, tá bom? Só para nos orientar e fazer de maneira resumida aqui, tá bom? Fazer até menorzinho. Nós temos um eixo x, um eixo y, tá bom? Imagina que são perpendiculares.
Então, nós temos x e y, a origem. E aí, o que a gente sabe do gráfico dessa função? Bom, essencialmente, ele vai depender, primeiro, do sinal do A, ok? Então, lembre lá, quando o A é positivo, a inclinação da nossa reta, ela é crescente, ok? Então, na verdade, é o seguinte, eu vou escrever aqui à direita, senão ficar muito pequenininho. Então, se o A é maior que zero, a nossa função f é crescente, ok? Crescente. E o gráfico, então, ele tem uma cara parecida com essa, tá bom? Agora, aonde vai ficar esse tipo de reta vai depender de informações que são importantes. Quais informações importantes? Do coeficiente linear e do zero da função. O zero da função, para quem não lembra, é o valor de x aonde se anula, ok? Então, fazendo um desenho assim, aproximado, aqui eu tenho, então, um exemplo de uma função que é crescente, tá bom? O gráfico dela, então, crescente. Este ponto aqui, onde ela corta o eixo y, é exatamente no número b. Então, nesse desenho nosso, o b é negativo. Ah, professor, se o b fosse positivo, o que ia acontecer? Eu poderia passar para cá, ó. O b é positivo, então o gráfico ia ser para cá, ok? Claro que depende também de onde vai estar o zero da nossa função, né? Ó, esse caso aqui é um zero positivo, esse é um zero negativo, mas, ok? Então, só para ter uma ideia. Esse número onde a função corta o eixo x é o que a gente chama de zero da função, né? Se você lembra lá, se você igualar x mais b a zero, então o x dá menos b sobre a. Isso aqui é chamado zero da função. Então, menos b sobre a. Você precisa saber disso para o gráfico, tá bom? Agora, por que este número, né, esse número a, ele é chamado de coeficiente angular? Porque ele tem uma propriedade boa para a gente. Ó, observe, como eu falei, então, vocês vão estudar, por exemplo, geometria analítica aí no terceiro ano, certo? Então, vocês vão estudar isso que eu estou antecipando aqui agora. Mas essa reta, ela tem uma inclinação com eixo x, certo? Observe o seguinte, existe uma inclinação com eixo x. Como é que você mede essa inclinação? Você sempre parte do eixo x no sentido anti-horário, que a gente calcula ângulo na matemática, até encostar na reta, esse ângulo, certo? Digamos, este ângulo aqui eu vou chamar de alfa, até porque o livro de vocês chama de alfa, ok? Este número A, ele é justamente a tangente do ângulo alfa. Então, daí que sai o nome, coeficiente angular, coeficiente que está relacionado ao ângulo da nossa função, tá bom? Então, esse A é a tangente do nosso ângulo, ok? Agora, se eu conheço dois pontos onde a reta passa, então, digamos, eu sei, eu vou pôr aqui assim, ó, pegar, sei lá, estou fazendo um resumão, tá bom, gente? Aí eu tenho que ainda falar de composição de funções para a gente resolver o problema. Mas imagina que eu saiba aqui, ó, eu sei um ponto A, onde a nossa função passa, e sei um ponto B, onde a nossa função passa. Então, esse A tem coordenadas. Digamos que o A tem uma coordenada x e um y. O B tem uma coordenada x e um y. Ok? Então, essa tangente, ela é a diferença entre os y dividido pela diferença entre os x. Ok? Opa, eu comecei com B, então é B primeiro. Observando que o x tem que ser diferente, porque senão ia dividir por zero, tá bom? Então aqui o x de A, vou só abaixar um pouquinho, o x de A é diferente do x de B, ok? Então, este A é chamado de coeficiente angular, porque ele é tangente do ângulo e pode ser obtido como esta taxa de variação, por isso também chamado de taxa de variação, diferença entre y dividido por diferença entre x, tá bom? Esse é o gráfico quando a função ela é crescente, tá bom? Que é o caso do nosso problema. Ó. Ele falou que o A, aqui, ó, coeficiente angular positivo. Então, o A é positivo, o gráfico nosso vai ser algo assim. Ah, professor, mas se fosse negativo? Bom, se fosse negativo, só o que ia mudar é o seguinte, só para lembrar lá do primeiro ano do ensino médio, é o seguinte, olha, quando o A é negativo, então a função, nesse caso, ela é decrescente. Ela é decrescente. Então, o gráfico dela tem inclinação decrescente. Então, a taxa de variação é negativa. Mas tudo isso que eu falei aqui, gente, continua valendo ainda, tá bom? Só vai mudar a posição do gráfico. Então, só para não ficar sem como é o gráfico de funções afim para vocês, que esse também é o objetivo do projeto, é o seguinte... Opa, perdão, ficou feio, agora fica melhorzinho um pouco. Vai ficar melhor assim, né?
Então, temos a origem. Vou pôr de vermelho só para manter o padrão. A nossa reta, ela é algo desse tipo, tá bom? Quem é esse númerozinho aqui? Ó, cortou no eixo Y, é o B. Cortou, passou pelo eixo X, é o zero da função, menos B sobre A, ok? Então, X e Y, tá? Então, ok. Isso é até mais do que a gente precisa. A gente não precisa... Na verdade, para resolver esse problema, a gente só precisa saber o seguinte. Composição de funções, porque aqui vai usar a composição, não tem como resolver sem composição. E lembrar que quando ele fala que o coeficiente angular é positivo, ele está falando que o A é positivo, tá bom? Mas aí eu fiz todo esse contexto aí para lembrar. Então, falou do coeficiente angular, ele falou do número que acompanha x. A gente sabe que esse número é positivo, tá bom? Agora, então, eu preciso falar com vocês, para a gente poder resolver, sobre composição de funções. Eu sei que quem foi aluno aí meu no primeiro ano estudou composição de funções, ok? Mesmo que o livro não fale, tá? Ok? Mas a gente estudou. Os outros eu não sei garantir. O que é a ideia de composição de funções? Eu vou fazer um desenho que ilustra muito bem. Depois eu vou escrever formalmente o que significa isso, tá bom? O que funções fazem? Então, uma função, digamos, f, ela pega elementos de um conjunto A, por exemplo, e leva num conjunto B. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Imagina que eu tenho um conjunto A, ok? E tenho um conjunto B. E tenho um conjunto B. Então, tem um conjunto A e tem um conjunto B. E conheço uma função f que leva elementos de A em B. Ok? Assim como a gente fez lá na aula passada, olha só para voltar para vocês recordarem, a definição de função, né? Ó, a função f de A em B é uma regra, uma lei que ensina como manda elementos de A em B, certo? Ok? Manda elementos de A em B. Estão me acompanhando aí? Okay? Então, o que essa função faz? Ela manda elementos de A em B. Agora, eu vou construir, assim, como um exemplo, vou construir coisa mais simples. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha os números, então, menos 1, 0, 1, 2 e 3, por exemplo, certo? E aí, digamos que a nossa função, ela some 1, tá bom? Então, a nossa função f de A em B, vou até deixar escrito aqui, ó. F, ela pega x e soma com 1. Então, por exemplo, esse menos 1 ele vai ser elevado no número 0. O 0 é elevado no 1, né? Porque só você somar uma unidade. O 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4. Só que o conjunto B pode ter mais elementos. Eu vou até deixar um a mais. Digamos que tem um elemento 5 ainda, tá bom? Não há problema. Poderia ter muito mais, é só para ilustrar, tá? Bom, a função f, então, faz o quê? Ela manda o 1 no 0, ela manda o 0 no 1, o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4. Não mandou ninguém no 5, porque eu não tenho o número 4 aqui, exemplo, no meu conjunto A, tá bom? E agora eu conheço uma função, vou desenhar de verde aqui, uma função g, opa, desculpa. Eu conheço uma função g que leva elementos do conjunto B no conjunto C, em um outro conjunto C. Certo? Então, digamos que a minha função g, ela calcule o quadrado, tá bom? Só, eu estou chutando um exemplo aleatório, tá bom? Ela calcula o quadrado. Então, eu pego 0 e levo em 0 ao quadrado, que é 0. Eu pego 1 e levo em 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 25. Então, vamos supor que aqui tem, sei lá, o número 36, vai ficar sem ninguém ser ligado, ok? Mas, então, o que a nossa função g faz? Ela manda o 0 no 0, ela manda o 1 no 1, o 2 no 4, o 3 no 9, o 4 no 16 e o 5 no 25, certo? Aí você pode se perguntar, por exemplo, eu vou grifar de vermelho aqui, olha, eu sei que o 2, por exemplo, ele é elevado em 3 e o 3 é elevado em 9, certo? Será que eu consigo uma maneira de construir uma outra função que pega esse 2 e manda direto no 9?
sem precisar fazer esse intermediário aí, bom, se eu conseguir uma função que faz isso, eu resolvo meu problema sem ter que quebrar em etapas, tá certo? E a função que faz isso recebe o nome de função composta. Eu vou chamar, digamos, uma função H, ok? O que essa H faz? Ela vai pegar elementos do conjunto A e vai levar direto no conjunto C, sem passar pelo B. O que a F fazia? Bom, a F pegava conjunto, elementos de A e mandava em B, e a G pegava de B e mandava em C. É como se você pudesse fazer um voo direto, né, sei lá, de Brasília para, sei lá, Salvador, um exemplo, e aqui você tivesse que ir de Brasília para São Paulo e São Paulo para Salvador, certo? É mais simples você ir, sei lá, de Brasília para Salvador direto, se você puder. Aí a gente não está pensando em dinheiro, em custo, nem nada, só está pensando na viagem, certo? Ok? A ideia da função composta é essa, é construir uma função f que junte essas duas. Mas observe que para juntar tem que ter algumas condições, né? Assim, as funções têm que encaixar. Por exemplo, não adianta aqui A em B não ser função, ou B em C não ser função. Não pode ter confusão, né? Tem que estar bem definido. Agora, como que eu escrevo isso formalmente na matemática, tá bom? O seguinte, então, para eu poder falar sobre composição de funções, vou passar uma régua aqui. Então, sejam, digamos, f de A em B e G. Olha só o que é importante. Eu vou até destacar aqui, tá bom, gente? O domínio de uma precisa coincidir com o contradomínio da outra. Então, vou pôr B aqui de vermelho, tá bom? E G de B em C, duas funções. Ok? Então, chama-se a função composta. Observe o que a gente tem que fazer primeiro. Tem que pegar elementos de A e a gente quer mandar em C, certo? Então, agora eu vou fazer a função composta o seguinte. Então, eu tenho que fazer a função composta de G e F. Eu vou pôr aqui uma observação importante. Nessa ordem, a ordem importa para a gente. A função. Eu vou quebrar a página, mas eu deixo aqui para vocês poderem enxergar, tá bom? Dá para ler tudinho, tá bom? Então a gente está falando aqui em definição. A função, a seguinte função, G bola F, ok? G bola F, sai de A para C. Só um minutinho, gente, por favor. Gente, desculpa aqui, viu? Eu tive um probleminha para resolver, tá bom? Mas assim, já está resolvido. Desculpa, até tinha gente ali na porta, uma confusão. Então, retomando, a função composta de G e F, então que a gente denota por G, a gente lê G bola F, que ela sai de A para C, o que ela vai fazer? Você vai pegar elementos de A e vai mandar em C da seguinte maneira: G bola F, de um elemento X, ele é calculado da seguinte maneira: você calcula o F de X, e depois substitui na função G. Ah, por que, professor? Olha só, a F não pega A e leva em B? Então, este elemento é um elemento de B. Quando eu calcular ele na função G, ele vai cair em C, ok? Então, esse é o símbolo de função composta. Antes da gente passar a resolver o exercício, então eu vou dar um exemplo para isso ficar claro, com esta funçãozinha aqui que a gente pegou, tá bom?
x mais 1 e x ao quadrado, tá bom? Então, exemplo. Exemplo. Olha, nós temos a nossa função f de a em b, dada por f de x igual a x mais 1. Ok? Então, só lembrar, estava x mais 1. E temos a função g de b em c, dada por g de x igual a x ao quadrado. Ok? Então, como é que eu posso calcular a composta de g e f? O que é g, a composta de g e f, certo? Então, pergunta. Bom, a composta de g e f é o seguinte, gente, como está na definição. A composta de g em f em x é g de f de x. O que a função f faz com x, gente? A função f, ela calcula x mais 1, certo? Então, o que você está fazendo, na verdade, é vir, né? Eu vou mostrar de duas maneiras que às vezes acaba tendo confusão, às vezes os alunos confundem. Então, a primeira é o seguinte, em vez de calcular g de x, eu vou calcular g de x mais 1. Ou seja, eu vou olhar na minha função g, todo lugar que tiver x, eu vou substituir por x mais 1, né? Porque aqui dentro está x mais 1. Então, eu vou ficar com x mais 1 ao quadrado. E aí, como é que eu desenvolvo x mais 1 ao quadrado? Bom, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a composta vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. O que significa isso, né, pra gente? Significa, eu já dou a outra interpretação, tá bom? Mas o que isso aqui significa pra gente? Significa que para cada x, essa função que eu desenhei aqui embaixo, que eu tinha chamado de h, ela se comporta dessa maneira, tá bom? De qual maneira? Por exemplo, quando eu testar o número menos 1, a gente viu que no resultado devia dar 0, certo? No resultado devia dar 0. Se eu troco o menos 1 aqui, então eu fico com o seguinte, g bola f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Então, eu fico menos 1 ao quadrado é 1, menos 2, mais 1. 2 menos 2, zerou. Olha, realmente coincidiu, né? O que o menos 1 fez? Você pegou o menos 1 no A, pegou o menos 1 no A e levou ele no zero lá no C. É o que isso acontecia, certo? Menos 1 foi no zero. O zero, o que aconteceu? O zero vai no 1. Então, eu vou testar mais o zero, eu não vou testar todos, não, senão também fica longo, né? Então, o que é a composta de g e f em zero? Então, isto é 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 1. Bom, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1, realmente o 0 foi levado no 1. Então, a gente conseguiu construir uma função que faz esse papel daquela h que eu desenhei aqui embaixo de cara, certo? Qual que é a questão da composição de funções? É o seguinte, nem sempre você consegue construir as duas. Pode ser que uma exista e a outra não. Então, assim, a composta, quando eu escrevi nessa ordem, isso é importante. A ordem a qual a gente constrói a composição de funções, ela importa, tá bom? Agora, vamos extrapolar o nosso problema um pouquinho para a gente poder passar para a solução daquele, certo? Então, aqui eu fiz um exemplo com os conjuntos A, B e C dados aqui, né? Olha, o A era esse, o B era esse, o C era esse. Aqui eu não estou falando específico desse, certo? Imagina, então, um outro exemplo seguinte. Um outro exemplo. Pensa que agora a nossa função fosse f de r em r, dada por f de x igual a x mais 1. E g de r em r, dada por g de x igual a x ao quadrado. Ok? Eu já mudei os conjuntos A e B. Aí você fala assim, será que eu consigo calcular a composta, professor, né, de um lado para o outro? Porque, por exemplo, só para pensar nesse exemplo daqui, né, essa calculava o quadrado, eu pegava 0 e levava 0, certo? Agora, se eu fosse calcular f de 0, eu poderia, mas, por exemplo, se eu pegasse a g de 2 dá 4, certo? Eu não consigo calcular f de 4, porque o 4 não está definido aqui. Então, nem sempre a composição você consegue fazer dos dois lados. Mas mesmo como é esse caso aqui que a gente consegue fazer dos dois lados, a gente pode ver que elas são diferentes. Então, a ordem importa. Se eu calcular g de f de x,
a expressão que eu vou obter é a mesma, tá bom? Então, assim, esse a gente fez no exemplo anterior, eu vou deixar só anotado aqui, ó, g de f de x dá x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Bom, o que é f de g de x, por definição para gente? Isso aqui é f de g de x. Aqui eu vou aproveitar até lá atrás que eu tinha falado, ó, eu vou dar uma outra interpretação. Você tem duas maneiras de trabalhar com isso. Uma é fazer o que eu fiz lá. Olha, você pega a expressão, qual é a expressão da função? Gente, a expressão é x mais 1. Então, onde tiver x, eu troco por x mais 1. Eu, quando eu estou explicando em sala, eu gosto de usar essa. Na função que está aqui fora, né, à esquerda, que é a função f, eu vou pegar tudo que tiver x e vou trocar por g de x. A nossa função não era x mais 1? É, então fica g de x mais 1. Quem é a função g de x? Bom, a função g de x é x ao quadrado, então ficou x ao quadrado mais 1. Então, observe que f de g de x, ela é x ao quadrado mais 1. Enquanto g de f de x é x ao quadrado mais 2x mais 1. Ok? Então, são coisas diferentes, tá bom? Mesmo que uma exista, pode ser que a outra não exista. É o caso, né? Eu não fiz, mas só para comentar aqui, né? Por que nesse caso não existe f de g de x? Vou pôr de verde aqui, tá bom? Só para passar para a solução do problema. O que é f de g de x nesse caso aqui, certo? Por exemplo, será que existe, né, f de g de x? Se existir, tem que dar certo para todo mundo, né? Por exemplo, a g, ela calcula o 5, certo? Né? Olha só, pega o 5 e manda em 25. Será que eu consigo calcular f de g de 5? Será que eu consigo calcular f de g de 5? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque se eu tentasse calcular f de g de 5, eu ia fazer o seguinte. Ia ser f de g de 5. Ia ser f de... Quanto é g de 5? Vamos voltar aqui no desenho, olha. G de 5 é 25. Então, isso é f de 25. Aí você olha lá para o desenho. Mas, professor, não tem 25 no conjunto que a f sai. Pois é, não tem, né? Então eu não posso calcular. Então isso aqui não existe, ok? Essa é uma informação importante, tá bom? Então, qual é o resumo que a gente tira disso sobre composição de funções? Que a composta pode existir dos dois lados, né? Tá vendo? Composta de f e g, composta de f existe, mas são diferentes. Pode ser que uma exista e a outra não. Tudo isso depende justamente desse pedacinho aqui, ó. Olha, quando que existe a composta de G e F? Domínio da G coincide com o contradomínio da F, ok? Para existir as duas, que foi o caso desse exemplo aqui, olha só, contradomínio da F coincide com o domínio da G. Domínio da F coincide com o contradomínio da G, ok? Então, por isso que existem as duas, mas ainda assim são diferentes, tá bom? Existe um caso especial onde elas dão o mesmo valor, ok? Que é o que a gente chama de funções inversas. Aí, assim, se eu for abordar isso na aula de hoje, eu nem resolvo o exercício, tá bom? Então, assim, vou deixar para um outro momento. Se eu puder recomendar a vocês, então eu procuro que estudem, né? Então, assim, procurar o tema sobre funções inversas. Funções inversas, ok? Aí você vai ver que a composta das duas coincide e dá o mesmo valor. Dá uma coisa que chama função identidade, tá bom? Então, o que significa da identidade? Significa que a composta de f e g no número x dá o valor x. Então, a composta de f e g em 2 deu 2, em 3 deu 3, em a dá a, ok? Isso vai acontecer dos dois lados, é a função identidade, é a função f de x igual a x, tá bom? Mas, bom, não é a nossa questão. Então, voltando para a questão, né? Como funciona, então, a gente resolver esse problema? O problema falou o seguinte, a função f de x é a x mais b. É a x mais b. E falou que o a é positivo, e falou que a composta de f, que é outra maneira de escrever, né? Aqui está escrito f de x. Qual a notação que eu passei para vocês? É f composta com f, a composta, ok? É isso. Falou que isso dá 25x mais 9, ok? Dá 25x mais 9. Então,
eu vou passar isso lá para o final do problema e a gente resolve essa questão, tá bom? Então, vou só quebrar a página aqui. Então, nós temos as seguintes informações. F de x é ax mais b. F de x é 25x mais 9. E o A positivo, ok? Então, as informações do exercício, né? Depois a gente olha a pergunta final. A gente vai ter que achar a função f para resolver o problema. Bom, como ele falou que f de x é 25x mais 9, eu vou usar a definição, gente. Olha, f de x é a composta de ff, que é simplesmente fazer, na função f, que está aqui fora, substituir onde tem x pela expressão de f de x. Ok? Bom, qual era a nossa função? A nossa função é a x mais b. Eu vou vir nesse x e vou trocar esse x por f de x. Então, eu vou ficar com a vezes f de x, tá vendo? Eu troquei esse x no lugar do f de, né? Esse f de x no lugar do x, mais b. Bom, agora eu sei quem é a função f de x. Eu fico com a vezes ax mais b. Ok? Vou até pôr de outra cor para ajudar a identificar de onde saiu esse ax mais b. É dessa f aqui, né? Opa, perdão. Esta f aqui. Então, é a vezes ax mais b somado com b. E isso dá 25x mais 9. Por que dá 25x mais 9? Bom, o exercício que falou, né? 25x mais 9. Agora virou um problema que a gente consegue resolver. Por quê? Se eu faço a vezes a, então tenho a ao quadrado. A ao quadrado x mais ab. Isso igual a 25x mais 9. Bom, faltou aqui uma coisa que é meio intuitiva para a gente, né? Usar a definição de igualdade de funções. Quando que funções são iguais? Quando os termos correspondentes são iguais. Aqui nós estamos falando de uma função polinomial de grau 1, uma função afim. Então, quem tem x de um lado precisa ser igual a quem tem x do outro. O termo independente, que é quem não tem x de um lado, precisa ser igual ao termo independente do outro, tá bom? Então, eu fico da seguinte forma, eu fico com a ao quadrado igual a 25 e a vezes b igual a 9. Aí a gente resolve o problema. Se a gente descobrir a e b, a gente resolveu o problema, né? Ok? Então, eu tenho o seguinte. A ao quadrado é igual a 25 e a vezes b é 9. Aí até que aparece a informação, por que ele falou que o coeficiente é positivo? Porque se a ao quadrado é 25, gente, então a é mais ou menos a raiz de 25. Então, a é mais ou menos 5. Como o exercício falou que o a é positivo, né, então a gente não pode ter duas respostas. Né? Então, como a é maior que 0, então segue que o a é 5. Ok? Bom, a vezes b é 9, certo? Então, 5 vezes b é 9. Então, b é 9 quintos, ok? Opa, perdão, gente, aqui faltou, opa, desculpa, ó, aqui, ó, tava passando, ficou faltando somar mais esse b, né? Ó, ia dar a resposta errada, né? Mais b igual a 25. Né? Tinha esse b aqui, né? Mais b, perdão, viu? Então, corrigindo aqui, não é a vezes b igual a 9, é a vezes b mais b igual a 9. Agora sim dá certo. Só, então, corrigindo, como a vale 5, então eu fico com 5b mais o b igual a 9. Então, 6b igual a 9. O b, portanto, é 9 dividido por 6, que é 3 dividido por 2. Simplificando, dá 3 dividido por 2, certo? Então, qual é a nossa função, né? Para poder responder o problema. Olha, f de x, ela é 5x mais 3 meios. Ok? 5x mais 3 meios. Bom, isso responde o problema? Quase responde, né? Por quê? Agora vamos voltar na pergunta, certo? Qual era a pergunta? A pergunta era o seguinte, olha, a interseção do gráfico de f com o eixo y ocorre no ponto de ordenada, gente. Olha só,
abscissa é eixo X, ordenada está falando de eixo Y, tá bom? Até reforça, né? Ele falou interseção do eixo Y, certo? Bom, quando que a função passa no eixo Y, que eu falei aqui para vocês? Nos dois momentos, independentemente do A ser positivo ou negativo, ela passa no eixo Y exatamente quando x é zero, ela passa no número B, certo? No nosso exemplo positivo é algo desse tipo, certo? Então, a resposta do nosso problema é justamente aonde a função passa no eixo Y. Olha, bem aqui. Ah, professor, que outra maneira eu poderia achar que era esse 3 sobre 2? Não. Se ela passa no eixo Y, o x é zero. É só calcular o f de zero. O f de zero, 5 vezes zero, mais 3 vezes 2, ou mais 3 sobre 2, então dá 3 sobre 2. Em todo caso, este é o número onde a função passa no eixo y, tá bom? Ela passa no eixo y, então, em 3 sobre 2, que é o gabarito lá na letra E, que tinha vindo ofertada, tá bom? Batendo com o gabarito apresentado, tá bom? Então, eu precisava falar sobre composição de funções para a gente poder resolver esse problema. Eu acho que, quanto a isso, tá tranquilo. Eu vou voltar aí no chat para ver se alguém tem alguma pergunta. Alguma pergunta, gente? Sobre esta questão especificamente? Mandei de novo o link da chamada aí. Entendido esta questão, pelo menos? Tem, então, agora, alguma questão relacionada a funções? Eu acho que tem outras interessantes, por exemplo, envolvendo logaritmos e tudo mais, mas eu preciso de um tempo a mais para poder... mesma coisa, né? Recordar com vocês, olha, o que é logaritmo, como que se trabalha as propriedades do logaritmo, para poder resolver a questão, tá bom? Mas alguma outra que, assim, não passe por essa, a gente pode, por exemplo, numa próxima aula, eu deixo preparado sobre logaritmo, né? E faço uma questão com vocês. Eu tenho até, deixei vídeo para vocês verem, mas alguma outra, assim, que não necessariamente passe por logaritmo, coisa do tipo, para a gente poder explorar, mas pelo menos mais uma questão nessa aula? Foi você que mandou a mensagem dessa, Suzane? Suzana? Bom, tem uma questão que foi me mandada, mas do Enem que foi cancelado, né? Então, assim, não sei se compensa fazer. Ela fala de funções quadráticas, aí tem a ver com custo e lucro. Eu não sei quem de vocês que tinha mandado essa questão. Vocês chegaram a ver a listinha sobre funções que eu deixei no Moodle para vocês? Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, então, porque eu deixei lá.
até para ter sugestão de dúvida. Eu consegui com um amigo lá do Mato Grosso, ele assina um dessas sites, essas coisas que é pago, mas que tem, assim, você pode filtrar questões por tema, entendeu? Eu não sei se está atualizado com as do Enem de 2020, que foi feito agora, recente, tá bom? Acho que em janeiro ou fevereiro. Mas você consegue filtrar lá questões assim. Eu quero filtrar questões sobre do Enem sobre funções, por exemplo. Foi o que eu pedi para ele fazer e me emprestar. Se você clicar aqui, você vai abrir. Aí eu já deixei aberto, vou só mostrar para vocês o que tem do Enem, tá bom? Eu estou vendo aqui que, inclusive, a primeira questão é relativa já ao ano de 2020. Então, assim, está bem atualizado, tá? Tudo que tem do Enem, são 63 páginas aqui, ó. Ainda tem até o nome do site aqui, ó. Não vou falar o nome porque, né? Mas depois quem mexer consegue ler. Mas você consegue ver, ó, até o ano, até que ano que voltou aqui, tem respostas ainda, olha que interessante. Então tem 63 páginas, mas legal. Tem soluções das questões, tá bom? Deixa eu ver o último ano que eu estou voltando já justamente nas soluções. Olha, volta aqui referente ao ano de 98. Então, de 98 até 2020, com gabarito, tem as questões que caem no Enem sobre funções. Eu não consegui dos outros temas, eu também não vou ficar abusando, pedindo dele, eu não pago, e ele só me fez esse favor de ajudar essa. Mas eu acho que é um bom caminho para vocês, tá bom? Olha só, aonde estudar, né? Então, assim, deixei para vocês aí um material de graça para nós, mas para ele certamente custou, sobre diversos tipos de funções, né? Então, assim, das mais variadas, seja por gráfico, seja por solução, com gabarito, não só gabarito, com solução, né? Ok? Então, assim, dê uma olhadinha, porque para a gente poder também otimizar. Lá na semana que antecedeu a primeira aula, então, 15 dias atrás, 22 dias atrás, né? Me mandaram questões para responder. Essas a gente fez. Mas não chegou mais nenhuma, né? Quando eu falei de logaritmo, eu falei porque é um tema que normalmente costuma criar dúvida nos alunos, né? Olha só, nós temos tais dúvidas, as dúvidas são referentes a esses temas, e logaritmo normalmente entra, né? Mas se não houver nada que envolva, por exemplo, logaritmo, não tem problema, a gente pode passar para o segundo tema mais votado, por exemplo, né? Aí fica a critério de vocês. A questão, eu ainda deixo para vocês sugerirem e me mandarem ao longo da semana para eu poder responder com vocês, tá bom? E também deixei aqui no Moodle, né? Gravei para vocês. Eu vi que a Suzana falou que, e a Maria também, Eduardo, só que abriram, né? Então, assim, seria bom, gente, destinar um tempinho mesmo para poder estudar. Eu deixei aqui para vocês algumas das que eu já gravei e deixei no YouTube, tá bom? Também tem solução, vocês podem ver assim, por exemplo, essa de magnitude, que está escrito terremoto, é uma que fala sobre logaritmos, tá bom? Substância de um remédio tem a ver com função exponencial. Esse aqui é só, acho que, se eu não me engano, a interpretação de gráfico. Aqui tem outra de logaritmos. E esta é uma das questões do Enem, tá bom? Sobre, não sei se vocês estão estudando, resolvendo, mas eu resolvi e deixei no Moodle aí alguns dias para vocês o vídeo para poderem ver a solução. É uma questão sobre função exponencial, tá bom? Na verdade, é uma equação exponencial. Então, assim, se animarem de assistir, de ver, tem bastante coisa, tá? Mas, em geral, a gente pode ver assim que as questões, a solução da questão propriamente, ela se mostra simples. Qual é o problema? Todo o conceito que está por trás antes, né? Olha só, eu preciso saber isso, aquilo, aquilo, né? Então, assim, hoje, o que precisar saber, né? Função, composição de funções. É claro, eu falei antes daqueles outros conceitos, para tentar, de uma maneira ou outra, não deixar dúvida na hora de resolver. Foi combinado, né? A gente fala antes um pouco do conteúdo,
depois resolve a questão, né? Mas se ninguém tem mais questões de funções, então acho que hoje seria isso, né? Se tiver, estou à disposição. Nenhum comentário, nenhuma fala, nada? Pois é. Tão cansado, é final de bimestre ainda? Julho todo mundo quer férias, na verdade, né? Nosso cérebro é preparado para férias em julho, mesmo tendo tido férias em abril, né? Eu também queria férias. Ó, gente, então assim, é, o intuito do projeto é ajudar vocês, né? Se vocês estão também cansados, não tá indo, não vai, né? Eu vou deixar a recomendação que é o seguinte: eu pensei que nós fôssemos gastar mais tempo para falar sobre funções. Vocês, né, quando a gente fez lá aquela votação do tema, então eu tô só abrindo aqui porque eu não lembro de cabeça. Então vocês quando fizeram essa votação, depois de funções, o que ganhou foi logaritmo, né? Então, vamos fazer da seguinte maneira, eu vou esperar essa semana para ver se chega mais alguma questão, essa não, então no caso vocês têm 15 dias, para semana que vem com o Gesiel, tá bom? Vocês têm 15 dias. Se chegar algum e-mail, alguma mensagem falando, professor, essa questão de funções, beleza. Professor, essa questão de função envolvendo logaritmo, beleza, melhor ainda, porque eu já começo a linkar o primeiro com o segundo tema, tá bom? Se não tiver nada, então eu vou direto pro, né, no nosso próximo encontro para logaritmos, tá bom? Porque daí, então, eu já atendo. Mas eu gostaria que tivesse, porque eu tenho certeza que tem algumas questões que podem causar dúvida, tá bom? Não precisa ser necessariamente linkado com logaritmo, pode ser algum outro tipo de questão, é tanto que eu deixei de lado o logaritmo porque tá, né, então aqui no segundo tema, então a gente vai falar, não vai ficar sem falar, mas dando prioridade aqui. Começamos pela prioridade 1, funções, e eu espero, então, mais alguma questão, ou mais umas duas questões, que é mais ou menos isso que a gente faz em cada aula, uma ou duas questões, porque tem a explicação junta, né? Então, se chegar, funções, senão a gente começa com logaritmo. Em todo caso, gente, vamos supor, mesmo que não, ó, assim, professor, função tá ok. Então, mande as questões de logaritmo, porque eu já falei, olha, se eu escolho uma função e resolvo, perdão, um problema e resolvo, eu estou resolvendo parte do problema de vocês. Qual é a parte? É a parte que eu estou falando assim, olha, o tema que vocês queriam. Mas às vezes não é uma questão que gerou dúvida, entendeu? Então, assim, a gente pode unir o útil ao agradável. Eu ajudo com o tema, mas ajudo junto com a questão para vocês. Então, a gente é produtivo. Vocês estão vendo que são poucas questões que são resolvidas, né? Ainda intercalando a cada 15 dias, a gente reduz pela metade, né? Então, mesmo que for para falar sobre logaritmos, mande no e-mail, gente, 5 minutinhos um dia lá, tentou fazer essa questão um tempo atrás e não deu conta, e está estudando para o Enem, sei lá, está fazendo um cursinho, alguma coisa extra, viu um vídeo, não entendeu, professor, essa questão do Enem, se possível, manda o ano e ou, se tiver o PDF da prova, é melhor ainda, mas se não tiver, manda assim o ano da prova e o número da pergunta, que facilita, eu posso procurar, printar para pôr aí. Se não, fica igual essas questões também que eu pus, né, nas duas últimas aulas. Eu não sei de onde saíram, só sei que me falou que é do Enem, então mandei bala, tá bom? Então, assim, é um projeto que é colaboração de vocês, tá bom? Então, assim, eu sei que vocês estão cansados, mas setembro está chegando, vocês vão ter uma férias, e para ajudar vocês, eu preciso saber como, né? Não é uma matéria de aula que eu tenho que seguir uma ementa fixa, né? Tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, então, que já não vai render muito mais que isso. Pode deixar, Júlio, eu deixo igual, eu não sei, o Gesiel eu acho que ele não fez, né, mas eu deixo, tá bom? Pode deixar que quando eu paro a aula, para a gravação, demora uns minutos, 20 minutos mais ou menos, o Gmail manda para mim essa gravação, aí eu baixo, porque o Moodle tem um limite, eu não consigo
Não é que eu fico fazendo merchandising no meu canal, não. Pode ver, não tem abertura, não é estilizado, é vídeo não listado, não conta como visualização nem nada. É só assim. Eu baixo, ponho no YouTube, que é a maneira que eu consigo mandar o link acessível para vocês. E com o link vocês podem abrir a hora que quiserem, tá bom? Então é isso. Façam esse dever de casa bem simplesinho, olha só, né? Ó, professor, tal questão para a semana que vem. Se chegar muitas, é claro, não vai ter tempo de fazer todas, mas eu seleciono a que for mais interessante. Se não, eu tenho dado, resolvi todas, né, que veio, né? Não resolvi uma do Enem que foi anulado, né? Tá bom? Então é isso. Boa semana para vocês todos. E a gente se encontra dia 16, tá bom? Semana que vem com o Gesiel. Eu acho que a gente resolve o problema da conexão com ele, sem eu ter que entrar na sala. Vou parar a gravação, viu, gente? Obrigado, hein? Eu que agradeço vocês. Lembrem de preencher a chamada aí, tá bom?